Atualmente, há ainda uma grande confusão quanto ao significado e o entendimento entre administração e gestão. Vejam que, mesmo hoje em dia, essas palavras são apresentadas como sinônimos. Porém, há uma diferença fundamental entre os dois conceitos que vocês precisam saber para poder refletir a respeito. Uma outra questão importante é entender também por que nas instituições de ensino oficiais alguns de seus cursos são oferecidos com o nome de administração e outros com o nome de gestão. E por que vários outros pequenos cursos são oferecidos na internet usando somente a palavra gestão. Inclusive, o nome deste canal onde uso chama-se Marketing e Gestão. Nesse conteúdo, me propus a explicar essa diferença e acredito que a melhor forma de tornar fácil esse entendimento seria definindo a administração para que esses conceitos possam fazer parte de seu conhecimento, te ajudando a compreender e até a decidir, de forma correta, qual deve usar. E então, sabe a diferença entre administração e gestão e como decidir sobre qual utilizar? É sobre isso que vamos falar nesta aula de hoje. Vamos lá? Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Dalton Vieste e seja muito bem-vindo às aulas de Marketing e Gestão. Peço que já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu comentário e compartilhe esta aula para ajudar estudantes e empreendedores a ter acesso a essa informação. A administração é de extrema importância em todas as áreas, seja em qualquer tipo de organização ou até mesmo na vida pessoal. Sempre admirei a arte de administrar, principalmente porque a minha ideia era gerenciar uma empresa e sabia desde cedo que precisaria deste conhecimento para poder trazer sucesso para o que eu queria fazer. Uma vez, um amigo me perguntou depois que eu me formei: quer dizer então que ao fazer administração, nenhuma empresa mais irá quebrar após isso? Desde lá venho refletindo. Se todos os preceitos do curso forem aplicados e implantados com sabedoria, se tiver vivência ou experiência no negócio da empresa, se tiver noção de economia, se tiver recursos financeiros suficientes para alguns erros, e se você tiver pessoas com este mesmo conhecimento e vivência alocados a cada uma dessas atividades que realiza, ainda assim a empresa poderá fechar, pois o risco faz parte do jogo dos negócios. Mas será uma das últimas a isso acontecer. Isso é importante entender. E Dalberto Chiavenato, um autor muito conhecido e respeitado nesta área, inicialmente definia a administração assim. A palavra administração vem do latim ad minister, ad como direção para ou tendência, e minister como subordinação ou obediência. O que significa que o que se espera por parte de um prestador de serviço é que este seja regido por uma direção definida pelo comando. Ou também aquele que realiza uma função sob o comando de outrem, isto é, aquele que presta serviço a outro. Veja que nesta visão temos o conceito de administração voltado exclusivamente para quem deseja trabalhar em alguma organização, que seria como haver um planejamento e quem estivesse junto deveria seguir aquele que melhor conhece e define o que deve ser feito. Após muitas definições, uma delas aceita pelos administradores é:
Administrar é atingir objetivos organizacionais, obtendo eficiência e eficácia nas atividades, a fim de alcançar a máxima produtividade, buscando a melhor tomada de decisão, sempre conscientes de possuírem recursos escassos e de gerenciar atividades por meio das pessoas trabalhando em equipes. Chiavenato define hoje assim: é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz. É importante ressaltar que se usa na teoria a palavra organização. Isso porque organizações podem ser de diferentes tipos e tamanhos, incluindo empresas, governos, instituições sem fins lucrativos, grupos comunitários, associações, entre outros. E quando se define organização, dizemos que normalmente é formada por duas ou mais pessoas que executam as funções de modo controlado e coordenado, com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia. Vamos explicar melhor cada um desses elementos. Quando falamos atingir objetivos organizacionais, isso se refere a um planejamento empresarial conduzido pelo topo da organização para que os rumos definidos por ele sejam seguidos e cumpridos pela comunidade inteira da organização considerada. Quando falamos de obter eficiência e eficiência é fazer as coisas certas, fazer o que precisa ser feito, acertando cada vez mais e gastando cada vez menos recursos. Implica em quanto mais experiência você adquire, mais eficiente você se torna. Já a eficácia é obter os resultados propostos. Produtividade é o máximo de capacidade que uma organização ou uma pessoa pode produzir em relação ao tempo, aos recursos disponíveis e às técnicas empregadas. É um erro pensar que produtividade deve ser quanto maior, melhor, pois produtividade tem a ver com as condições do que é possível se fazer para manter a qualidade desejada. Tomada de decisão. A tomada de decisão é um processo de seleção e escolha de uma opção em detrimento de outra. Dentro de uma organização, o processo de tomada de decisão está relacionado à avaliação e seleção de um caminho estratégico a ser tomado, dentro de um setor, mercado ou processo. As tomadas de decisão dentro de uma empresa impactam os resultados que serão alcançados pela instituição. Lembrando que a tomada de decisão acontece geralmente pela liderança, que é um processo de influência ou comando através do qual alguém, individual ou coletivamente, conduz outras pessoas ou entidades a atuarem em prol dos objetivos comuns. Recursos escassos. Vejam, nem todos os recursos são abundantes. Por isso, os líderes de uma organização devem estar de olho nas condições que possuem e evitar erros ao máximo. Empresas com poucos recursos, por exemplo, têm muito pouca chance de errar, pois custa muito caro esse erro. Uma vez, há 10 anos atrás, conversando com o gerente de logística da FENSA, parceira da Coca-Cola aqui no Brasil, em Jundiaí, São Paulo, ele comentou numa conversa que ele tinha pouco orçamento anual para a logística de seus produtos, e a cifra era de centenas de milhões de reais. Veja que nunca parece suficiente. E trabalhar com pessoas e equipes, que é necessário que haja pessoas para que os trabalhos sejam realizados numa organização. Uma equipe em trabalho cooperativo. Logo, gerir pessoas se faz com uma série de metodologias e práticas aplicadas que têm o objetivo de orientar o comportamento delas em uma instituição. Para isso, hoje são utilizadas técnicas de RH que auxiliam no desenvolvimento do capital humano. Vejam que nesta visão,
as definições começam a tomar contornos confusos, fugindo um pouco da definição, pois ora se refere ao estratégico, ora às tarefas. De um lado, há o entendimento de que a administração se refere ao alto escalão, ou os donos de uma empresa, e que a tarefa desse alto escalão é interpretar ou decidir os objetivos da organização e transformá-lo em ações organizacionais por meio de planejamento, organização, direção e controle, com o objetivo de alcançar resultados de uma maneira mais consistente. Em uma outra análise, a administração toma os contornos de seus primeiros estudiosos, que foram Taylor e Fayol, nos anos de 1900, denotando as funções administrativas, visto suas visões de focar em tarefas e estruturas, ou seja, processos apenas para a busca de eficiência, mais voltados ao administer, ou seja, como funções de subordinação a um comando. Mas já naquela época, eles separavam as funções de previsão, organização e comando das funções operacionais, buscando eficiência. Eles diziam que quem planeja não executa e quem executa não planeja. No máximo, uma pessoa operacional ou técnica poderia propor para o seu chefe imediato melhorias e assim, via hierarquia, poderiam chegar a algumas melhorias. Logo, começou-se a compreender que o administrador tem mais visão de conhecimento do que de técnica ou operacional. E assim, ficou a cargo dos gestores a visão mais técnica e operacional das atividades de uma organização. Como resultado, a administração passou a ser um termo mais amplo que envolve atividades como planejamento estratégico, alocação de recursos, direção, coordenação e controle. Essas atividades são realizadas com uma visão mais de longo prazo e orientadas para o alcance dos objetivos organizacionais. Por outro lado, a gestão acabou ficando mais focada em atividades e ajustes do dia a dia, que são necessárias para operar uma organização. Isso inclui coisas como supervisão de funcionários, controle de qualidade, comunicação, logística, marketing e outras tarefas mais técnicas e operacionais. A gestão é geralmente vista como uma atividade de curto e médio prazo, pois lida com a execução eficiente e eficaz das operações diárias. Desde a década de 1990, com o advento da governança corporativa, que foi quando houve a separação da gestão e da propriedade e a descentralização, tirando a decisão personalíssima do dono, a administração assume os papéis, por exemplo, de conselho de administração, que são mais estratégicos, e os gestores assumem os papéis mais técnicos e operacionais, que, em geral, estão mais na gestão do dia a dia, ou, se muito, no médio prazo, considerando as mudanças que precisam ser feitas em suas áreas. Por isso, a administração é o todo, mais estratégico, definindo missão, valores, princípios, planejar, liderar, organizar e controlar as atividades, define as metodologias a serem utilizadas, políticas para a direção e controle das áreas, prevenindo riscos, define processos e assegura requisitos legais. Já a gestão, que é a aplicação de curto prazo, então gestão estratégica, que é a questão de trabalhar o planejamento, maximizar lucro, custos e contabilidade, compras e estoques, vendas e marketing, logística e produção. Então, ficou muito mais próximo das técnicas e operacionais e administração no todo. Logo, a palavra administração tomou um contorno de discutir o todo, tanto a administração como a sua gestão, considerando
Planejar, liderar, organizar e controlar, importantíssimos na formação e condução de uma empresa. Já a gestão passou a ser as técnicas e estratégias das áreas. Por isso, um administrador, ao fazer um curso de administração, ele aprende o estado da arte das principais teorias, de planejamento, liderança, organização e controle, além das ferramentas técnicas e até algumas operacionais mais atuais, importantíssimas para a boa condução de uma organização. Porém, todo administrador passou a ser nominado como gestor, visto algumas confusões. Primeiro, o empreendedor faz todas as atividades, tanto estratégicas quanto operacionais de seu negócio, por força de suas necessidades iniciais e do tamanho da sua empresa. O início dos estudos com Taylor e Fayol demonstraram que o estudo inicial da administração focou mais na eficiência operacional de curto prazo do que nas estratégicas e ações de longo prazo. E terceiro, a maioria dos antigos donos de empresa davam mais ênfase ao curto prazo do que no longo prazo. Por isso, nossas empresas em nosso país não dão tanta importância ainda ao planejamento ou no que quer ser. Ao invés disso, trabalham apagando incêndios diários que tomam praticamente o tempo todo do dono da organização. A governança, tão importante que conduz os negócios, tem sido de alguma forma descuidada. O meu canal tem o nome de Marketing e Gestão, visto que me propõe a falar especificamente de algumas áreas empresariais, e não, por exemplo, da governança como um todo de uma empresa, embora em menor grau faça isso. Aliás, como uma ideia, em breve falarei sobre governança corporativa e planejamento, para que você possa enxergar a importância de se olhar para a empresa como um todo. Após toda essa discussão, chega-se à conclusão que gestão faz parte da administração. E tanto administração como gestão podem ser traduzidas como buscar resultados. Por isso, é muito provável, por exemplo, que os cursos de bacharelado das instituições de ensino ainda continuem sendo oferecidos como curso de administração, ou seja, um curso mais completo, abordando o todo, e continuem também com os cursos tecnológicos, mais focados em áreas específicas, sendo chamados de gestão, como, por exemplo, gestão empresarial, gestão de RH, gestão hospitalar, gestão financeira, entre outros. Com esse entendimento, embora ainda hoje estas palavras possam ser confundidas, percebemos que uma não fica sem a outra, justamente por serem complementares e que somente com elas juntas chegaremos aos resultados desejados. Por isso, apenas para resumir, a administração é sobre o estabelecimento de políticas e estratégias, enquanto a gestão é sobre a execução dessas políticas e estratégias. Porém, ambas são essenciais para o sucesso de qualquer organização. Ok? Então, gostou desse vídeo? E agora eu quero que você me diga, conseguiu chegar a um entendimento? Coloque aqui nos seus comentários seu entendimento e suas dúvidas que eu quero saber. Agradeço a todos a força e não se esqueça do seu like e compartilhamento. Até a próxima aula. Um grande abraço.